Cada pensamento é uma formação de energia, como uma pequena entidade, e atrai pensamentos associados, tornando-se um feixe de pensamentos. Eles podem surgir do seu pessoal, mas muito comumente surgem do coletivo deste mundo. Você precisa ter cuidado com que tipo de pensamentos absorve do coletivo, porque há tanta infelicidade no campo de energia coletivo da humanidade. É muito fácil ser atraído para isso se você não for cuidadoso e acabar participando do sofrimento e do medo coletivo, da ansiedade e da raiva que estão em toda parte. Também é muito fácil ser afetado por certos pensamentos que podem se apossar da sua mente, originados dos pensamentos coletivos e padrões de pensamento. Qualquer pessoa que não esteja suficientemente presente e consciente é suscetível de ser infectada por certos pensamentos. Esses pensamentos se alojam na mente e atraem pensamentos associados, tornando-se um feixe de pensamentos. Sem consciência, você se identifica com esses pensamentos e acaba sendo possuído por eles. Esses pensamentos podem estar presentes, podem surgir do seu pessoal, mas frequentemente eles surgem do coletivo. Na vida pessoal, você pode desenvolver algum tipo de pensamento de natureza obsessiva que ocupa a sua mente e você não consegue se livrar dele. Pode ser o pensamento de alguém direcionado a uma pessoa em particular. Pensamentos muito negativos, até mesmo no nível mais simples que algumas pessoas têm. Você pode ter uma melodia que não consegue se livrar da sua mente, pode durar um dia inteiro ou até mesmo 2 dias, e você não consegue se livrar daquilo que está na sua mente, repetindo-se continuamente. Você também pode ter certas suposições sobre o mundo que podem parecer absurdas e irracionais, ou pode haver alguma verdade nelas, mas talvez apenas um aspecto da verdade. Por exemplo, você pode pensar que os pensamentos mais absurdos são reais, como a crença de que os extraterrestres já estão aqui e que todos os outros seres humanos são, na verdade, alienígenas. Você pode olhar para as pessoas com cuidado para tentar identificar se são alienígenas ou humanas. No entanto, esses pensamentos obsessivos provavelmente não estão corretos e podem distorcer sua percepção da realidade, colorindo-a totalmente com esses pensamentos obsessivos. Esses pensamentos obsessivos podem explicar tudo em termos dessas crenças, como explicar todos os males do mundo em uma única explicação. Por exemplo, a ideia de que o mundo inteiro é dividido em opressores e oprimidos. Você pode acreditar que cada ser humano pertence a uma dessas categorias. Isso era uma ideia presente no comunismo, tanto em termos econômicos quanto em termos de poder social, onde a humanidade era dividida entre opressores e oprimidos. No entanto, é importante lembrar que essa é apenas um fragmento da verdade, pois a totalidade da vida humana é muito mais complexa do que isso. Se você fica preso em um aspecto específico e ele ocupa sua mente devido à falta de consciência, você está sendo possuído por esse pensamento. Era considerado um intelectual e, portanto, um opressor. O regime comunista no Camboja dividiu a população em categorias simplistas de bons e maus, e qualquer pessoa que caísse na categoria dos opressores era alvo de perseguição e morte. Eu visitei os campos de extermínio no Camboja, onde testemunhei o terrível sofrimento que o país enfrentou. 1/3 da população cambojana foi morta pelo próprio governo, que acreditava estar eliminando os opressores. Esses exemplos extremos
demonstram como sistemas coletivos delirantes que dividem as pessoas em grupos simplificados de bons e maus podem levar a enormes atrocidades. O comunismo soviético, a Revolução Cultural Chinesa e o nacionalsocialismo na Alemanha são outros exemplos desses sistemas que causaram um imenso sofrimento. É importante reconhecer a complexidade da natureza humana e evitar cair em pensamentos obsessivos que reduzem as pessoas a estereótipos simplistas. A vida e as interações humanas são muito mais sutis e multifacetadas do que a divisão simplista entre oprimidos e opressores. Devemos buscar uma compreensão mais profunda e empática, reconhecendo a diversidade e a individualidade de cada ser humano. Ele poderia imediatamente dizer isso mesmo. Opressor, eles seriam enviados das cidades para o campo para trabalhar nos campos, onde eles não tinham comida suficiente e muitos deles passavam fome. Uma total falta de humanidade. Total, como porque o país inteiro era dominado por um pensamento absurdo e obsessivo que os fazia tornar impossível para eles se relacionarem com qualquer ser humano como um ser humano. Eles os relacionavam através da conceituação que aquele pensamento criou para eles. Eles não podiam mais sentir a humanidade, o ser do outro ser humano. O momento que impôs uma identidade conceitual neles. Esse é um exemplo extremo do que pode acontecer com você quando é dominado por certos homens em sua mente. Não é para dizer que é claro que o opressor e oprimido existiram e existem, mas não é toda a explicação. Então há muitos outros fatos nessa vida. Mas eu estou dizendo tudo isso porque você precisa estar muito alerta para que sua mente não seja dominada por certos pensamentos que invadem sua mente e colorem sua visão de realidade. Existem certos pensamentos irracionais que estão flutuando no coletivo no momento. Então é muito fácil para você absorver alguns deles e ser possuído por certos pensamentos. E talvez seja tão irracional que seja inacreditável. Mas eu não estou dando nenhum exemplo. Mas você deve descobrir por si mesmo, com consciência, que pode e tenha muito cuidado ao observar sua mente. Está lá como testemunha de sua mente, para que você não seja dominado por certos pensamentos, que sua mente não seja dominada por certos pensamentos. Então você não pode perceber a realidade como é. Tudo é colorido pelo véu do pensamento irracional. Então, quando você, hoje em dia, essas coisas podem se espalhar muito rápido e facilmente, essas coisas irracionais no passado, elas eram confinadas a um país ou uma área de um país em particular. Mas, hoje em dia, certamente, os pensamentos racionais podem percorrer o mundo inteiro através da tecnologia que temos e podem afetar rapidamente milhões de seres humanos em todo o mundo. Então, no passado, você tinha, como eu disse, algo limitado. Digamos que a caça às bruxas no passado é totalmente absurda e irracional. É uma doença mental que afetou certos países ou áreas em certos países. Essa doença mental, então, havia alguns lugares na Europa, havia aldeias e cidades na Europa, na Idade Média, durante aquela época de insanidade coletiva. Quase não havia mulheres deixadas em algumas aldeias e cidades naquela época, porque todas foram queimadas ou afogadas porque eram chamadas de bruxas.
absoluta insanidade. Absoluta insanidade incrível. Então, não subestime como os seres humanos podem se tornar insensatos e insanos. O único antídoto que você tem contra isso é a consciência, para que sua mente não seja afetada pelo vírus mental. A consciência está ciente do que sua mente está fazendo, para que sua mente não fique ocupada por uma maneira particular de pensar que provavelmente é irracional. Qualquer coisa que seja unilateral, que não veja a totalidade de uma situação como oprimidos e opressores. Se você não vê os muitos fatores que compõem a identidade de um ser humano, então tenha muito cuidado com o que você consome na mídia, tenha muito cuidado com o que você consome, para que você não assuma, sem saber, sem questionar certas formas de ver o mundo. Perceba que você está sendo manipulado, como a maioria da grande mídia se tornou. Então você precisa assistir, e se você assistir, sabendo como está sendo manipulado e que as próprias pessoas também estão sendo manipuladas, então é que eles estão nas garras da inconsciência e eles querem atrair outros para a inconsciência. Eles não são maus, eles simplesmente não conhecem você melhor.